Então, meus amigos, bom dia a todos. Meu nome é Luiz Heleno Albuquerque Filho. Eu estou honrosamente coordenador-geral do Instituto de Pesquisas Rodoviárias, o histórico IPR. E esse instituto ele faz parte da estrutura do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ele é uma coordenação geral dentro da Diretoria de Planejamento e Pesquisa, e ele tem por atribuição regimental, basicamente, cuidar do desenvolvimento tecnológico do DENIT. Ou seja, o IPR é responsável pelas pesquisas do DENIT na área de infraestrutura de transportes. Dessas pesquisas são desenvolvidos e elaborados documentos técnicos, manuais de normas e relatórios de pesquisa. Dessas normas, em virtude desse conhecimento proposto nos manuais e nas normas, nós fazemos a capacitação, tanto dos servidores quanto dos parceiros, e concluindo o ciclo de desenvolvimento tecnológico, a gente tem assistência técnica, ou seja, o acompanhamento da execução do serviço nas obras. Da execução dos serviços, obviamente, surgem novos problemas que exigem novas pesquisas e, consequentemente, o ciclo está fechado. A gente pensou esse programa, esse webinário, que começa como webinário chamado IPR+, com o objetivo da gente trazer aquilo que é tendência para o futuro no DENIT. Ou seja, nós vamos aproveitar esse espaço mensal para coletivizar com a sociedade pesquisas que estão em andamento no DENIT, que estão na fronteira do conhecimento. Elas são tendência. No caso do nosso primeiro webinar, ele é menos tendência. Ele também é tendência no DENIT, mas ele já é uma realidade, porque nós já temos um núcleo BIM estruturado e nós temos também já até o primeiro contrato de projeto já contratado já com a base BIM. Mas o que traz de inovação a apresentação que o professor Cleus de Viçosa vai fazer? É que, na verdade, nós estamos tratando o BIM de maneira multidisciplinar, tratando, inclusive, casando com outras disciplinas. Então, é esse o objetivo do webinar de hoje. Quem vai apresentar para nós esse primeiro webinar do IPR+, é o professor Cleus, da Universidade Federal de Viçosa, professor Cleus Magalhães Lenz César Júnior. Ele tem graduação em Engenharia Civil pela própria Universidade Federal de Viçosa, tem mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e doutorado em Engenharia Civil na Inglaterra, na Universidade de Leeds. Ele é professor da Universidade Federal de Viçosa, tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em computação gráfica, e ele atua principalmente em temas voltados ao BIM, IFC, modelagem paramétrica, linguagem de programação, computação gráfica, concreto armado e drenagem urbana. Esse é o professor Cleus, um cara que tem muita experiência e é um dos professores pesquisadores do TED, do Termo de Execução Descentralizada, que nós temos celebrado com a Universidade Federal de Viçosa. Esse é um dos termos que o DENIT tem celebrado com várias universidades brasileiras. E aí eu agradeço já de antemão ao professor Cleus pela disponibilidade de tempo. E aí, professor, nós vamos trabalhar na seguinte rotina, se o amigo concordar. O amigo vai ter 1 hora e 10 para apresentar o assunto, e a partir daí eu solicito aos presentes que encaminhem perguntas ou dúvidas ou comentários diretamente no chat. O professor vai ter 1 hora e 10 para fazer a sua apresentação. Concluída a apresentação, a gente abre esse espaço e eu vou estar moderando essas perguntas através do chat. Então, por favor, quem tiver perguntas, questionamentos, elogios, comentários complementares, fazê-lo através do chat. Então, oficialmente, estamos inaugurando o nosso primeiro IPR+, uma honra receber o professor Cleus. A palavra está contigo, por favor, meu amigo. Obrigado, Luiz Heleno. Na verdade, a honra é minha estar inaugurando aí essa série de eventos aí, né? Desejo já sucesso, tá? Que seja útil para nós todos, né? Muito prazer a todos aqui. Não sei se já tivemos contato com todos, alguns aqui, a gente já esteve junto, né? Bom, eu vou trazer um assunto aqui para vocês, já em andamento, aqui, porque eu tenho pouco tempo e muitos slides, vou ter que passar batido em alguns aí, né? Mas vamos falar um pouco sobre modelagem colaborativa, processos de trabalho em colaboração, tá?
interoperabilidade com o IFC. Como é que anda essa tendência? E algumas experiências que nós tivemos aqui, e temos feito. Na verdade, não encerrou, a gente continua em andamento com isso aí, sobretudo a parte de modelagem colaborativa. Tá? Então, eu já vou dar o início aqui. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, me sinto muito honrado e espero que contribua de alguma forma com o desenvolvimento de BIM aí na autarquia, tá bom? Muito bem, vamos passar aqui. Todos enxergam aí os slides, né? Então, eu vou dividir essa minha contribuição aqui em duas partes. Uma é como se fossem dois seminários separados, que eu vou fazer em um só, em uma hora, né? Primeira parte, modelagem colaborativa, e segunda parte, interoperabilidade. Tá? Então, são duas coisas distantes que estão muito relacionadas entre si, porém, eu vou tratar aqui de forma separada. Modelagem colaborativa. Ô, gente, não cabe aqui, nós, nessa altura do campeonato, a gente definir bem aquela coisa toda que já está fechada, né? Aí todo mundo já sabe o que é, mas a gente quer falar alguma coisa da modelagem colaborativa que tem aí inserção direta na natureza do BIM, é da natureza dele, uma coisa natural do BIM. Então, sabemos que o BIM aí é o indutor, né, da evolução do processo tradicional de desenvolvimento de ativos, né, permitindo grande produtividade, qualidade, sustentabilidade, etc. Isso já é tão conhecido que nós temos até decretos, né, decreto federal, decretos estaduais, obra pública, daqui em tempo é só BIM. E não vai ser obra pública só, não. A iniciativa privada vai perceber isso também. O quanto você ganha utilizando o BIM. Tá? Outra coisa é que alterações na prática de concepção, produção, documentação, gestão de projetos e obras para que trabalhem de forma integrada a essa tendência, a necessidade de alteração dessas práticas, tá? Para que a gente trabalhe de forma mais integrada e colaborativa. É conhecido, eu suponho que a maioria aqui seja engenheiro ou trabalha nessa área, né? Mas que a nossa indústria, gente, é muito segmentada. Menos, a infraestrutura rodoviária, menos, talvez. Mas a parte de edificações é completamente segmentada. É muito estranho, e muitas vezes acontece de soluções serem dadas no canteiro de obra, sendo que não foi previsto aqui em projeto e a coisa bagunça toda. Tá? Então, a necessidade de trabalhar junto aumenta. E a nossa concepção, por natureza da construção civil, não é assim. E a nossa indústria está bastante atrasada nisso, né? É diferente de outros, indústria automobilística, aeronáutica, naval, está mais adiantado nisso. Tá? Então, a gente precisa reaproximar não só os profissionais que estão envolvidos na concepção de um determinado produto, bem como a cadeia toda produtiva, né? Muito bem, eu aproveito o ensejo aqui, enquanto eu preparava esse seminário, eu me dei conta de um termo que não é novo, porém não vingou. Mas eu gostei dele e trago aqui para vocês para fins de questionamento aí, né? Sim, é um processo, mas ele pode ser também a mesma sigla utilizado como produto. Então, a gente fica confuso. Quando a pessoa usa a expressão BIM, você não sabe se ela está falando do processo de modelagem ou se ele está falando de um produto. Depende do contexto, né? O produto leia-se um modelo de uma certa infraestrutura, tá? Então, o BIM é usado para as duas coisas. E a gente chegou até aqui, pessoal, a pensar, será que a gente não seria interessante incluir mais uma letra? E L no final, modelo. E o BIM com G no final é o processo, modelagem. Até que esse cidadão, Thomason, em 2011, apareceu com esse termo, 2011, não é tão novo, né? Mas eu achei isso aí interessante, estou pensando em usar aqui, trago para título de curiosidade.
usar o termo VTM, quando você trata de modelo, deixar o BIM processo. Tá? Eu não vou usar isso aqui, descobri isso recentemente, embora o artigo seja antigo, mas uma reflexão para a gente. Eu acho que é altamente pertinente. Tá? Então, só a título de curiosidade, trouxe isso aí para vocês. Muito bem, então eu usei esse termo aqui agora, mas acho que não vou usar daqui para frente, mas é uma pensamento aí que eu acho interessante. Então, a construção virtual, né, resultante desse processo de modelagem da informação, auxilia na tomada de decisões de projeto, não só de projeto, mas da operação e a manutenção e ao longo de todo o ciclo de vida de um determinado ativo. Tá? Então, gente, espera-se que BIM não seja utilizado só na fase de projeto. Hoje é mais cômodo para a gente, mais fácil. Nós estamos no início ainda disso tudo, ainda temos um caminho longo para percorrer para a utilização plena do BIM em todo tipo de vida. Mas a gente tem que pensar em preservar o modelo, preservar o VDM, né? Virtual Building Model, e preservar isso para as outras etapas da vida útil da construção. Você vai fazer manutenção em um determinado momento. Você vai fazer até a troca de função até de um determinado ativo. Tá? Bom, e o BIM também tem como premissa a colaboração contínua, seja ele nesse aspecto de modelagem colaborativa, como ele é conceitualmente colocado, e a gente vai fazer isso para vocês, como na sua natureza. A gente precisa colaborar, estando juntos ou separados, ou um entregando o projeto para o outro, acontece de haver questionamento e a gente, às vezes, tem que voltar e colaborar. Tá? Então, há essa necessidade. E essa necessidade hoje, no processo, a gente pretende que ele vire um processo integrado, numa plataforma apropriada para você executar isso. Senão não consegue. Tá? Muito bem. Isso aqui também é outro conceito clássico. Engraçado que a gente usa esse termo pilar, né? Você fala pilar, o pilar sustenta um edifício, uma ponte. Você tirar o pilar, você não tem nada. Olha, tudo vem a ruína, tá certo? Então, são aspectos importantíssimos e básicos de qualquer tipo. Modelagem paramétrica, interoperabilidade e colaboração. Colaboração surge, então, aí como uma necessidade, um pilar que sustenta a tecnologia aqui. Tá? Muito bem. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre interoperabilidade, mas, olha, interoperabilidade está intimamente relacionada com a colaboração, como vocês vão ver aqui. Tá? Muito bem. Passando um pouquinho mais para frente, estou jogando alguns conceitos aqui. Qualquer dúvida, vai anotando aí. Bom, sobre a implementação de BIM, é conhecido também que nós temos que atacar na implementação 3 aspectos. Uma é da tecnologia. Você tem que dotar todo time que vai desenvolver um determinado ativo de uma tecnologia, software, hardware, para você poder, e software adequado, mais de um software para isso, software para aquilo, software, inclusive, para você colaborar. As pessoas vão ter que adquirir experiência nisso aí, é uma forma diferente de trabalhar, tá certo? As pessoas aí no Benito já estão descobrindo isso, já estão trabalhando, todo mundo correndo atrás, né? E trabalhar em equipe, o trabalho muda agora, o processo, as pessoas vão ser treinadas a trabalhar em equipe. E tem, assim, buscar também a flexibilidade para manter atualizado frente aos avanços da tecnologia. Muda todo dia, né? E a questão dos processos, é um novo fluxo de trabalho. O trabalho com BIM, a coisa muda, né? Muito bem, essas dimensões devem estar correlacionadas entre si, o procedimento, normas, boas práticas, que nós já estamos aí inundando o mercado aí para essas boas práticas. Talvez elas não sejam eficientes ainda, completas ainda, mas nós estamos trabalhando nesse sentido. Então, tem havido um crescimento grande nisso aí, uma compreensão
da necessidade e da forma de você implantar. Tá? Vamos continuar agora. Sobre colaboração e cooperação. E cooperação, nós temos aqui esses termos. Eu gosto muito de trabalhar a concepção de palavras, né? Você pensa uma palavra, o que é cooperar? A gente coopera aí no ambiente de trabalho, né? Se você pegar lá, tem alguma coisa a ver. O radical, o co é junto. E operar, né? Operar uma máquina, então é você cooperar, certo? É operar, fazer junto, tá? Enquanto colaborar, junto, tá certo? E laborar vem de labor, né? Trabalho, trabalhar junto. Então, colaborar, gente, tem a ver com fazermos as coisas juntos. Juntos. Né? Aí a gente vê aqui, né, no âmbito da universidade, aqui, tem estudante, cara, que não quer fazer um trabalho junto com o outro de jeito nenhum. Ele só quer trabalhar sozinho. Olha, o pessoal que está aí no dia a dia aí da empresa sabe que é necessidade de ter gente envolvida, trabalhando junto, formando equipe junto. A pessoa trabalhando isoladamente não é muito bem visto, embora possa ter até competência para fazer, né? Enfim, trata-se agora de uma coisa fundamental no processo que muda, né? Então, colaborar pressupõe trabalhar junto. Cada participante necessita da existência do outro. Olha que interessante. E de uma interação entre pessoas, que utiliza recursos do computador para viabilizar, intensificar ou mesmo armazenar os produtos decorrentes como artigos, mensagens, modelos, documentar, né? O processo todo. Amanhã a gente tem como levantar como a coisa foi feita. Não existe interação sem comunicação. E por isso a gente deve possibilitar essa comunicação quando você está colaborando. Então, olha, palavra-chave já em colaboração, comunicação. Vamos conseguir comunicar, tá certo? Nós vamos mostrar isso para vocês na prática. Eu tenho uma sequência de exemplos onde um projeto colaborativo que nós desenvolvemos aqui. No âmbito acadêmico, tudo um teste, mas funcionou, que foi muito legal. Bom, aí surge esse conceito aí, mais um acrônimo BIM. Nossa vida, BIM é cheio de acrônimos, o pessoal adora botar acrônimo nas coisas. Então aí tem o BIM 3C, é um processo de modelagem onde você tem como premissas da colaboração três aspectos: comunicação, coordenação e cooperação. Por isso que é 3C, né? Então você tem aí comunicação, está relacionada à troca de mensagens e informações, e comunicação também de resultados, de modelo, tá certo? Entre pessoas, comunicação. Coordenação está relacionada aí com as pessoas serem gerenciadas, tá certo? Suas atividades, recursos, prazos, ter uma coordenação, isso é importante no processo de modelagem. Aí é que surge a figura do gerente BIM, né? BIM Manager, o famoso BIM Manager. Precisa disso. Há artigos aí que defendem, por exemplo, que não precisa de BIM Manager. BIM Manager é uma coisa meio solta, cada um por si. Não, acho que sem coordenação a coisa não anda. A gente viveu isso aqui. E a parte de cooperação, né? A produção que ocorre em um espaço de trabalho compartilhado. Isso é o que acontece. Essa produção é colocada como uma cooperação do todo. Ele coopera no todo. Tá? Muito bem. Um outro termo que está relacionado também, muito interessante, mas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, é engenharia simultânea. Bom, todo mundo teve já contato aqui com o Google Docs, né? Eu gosto bastante do Google Docs. Toda vez que eu quero trabalhar a N mão um documento, eu coloco ele na nuvem e falo para a pessoa, abre isso aí no Google Docs e cada um contribui aí. No Google Docs é uma coisa muito interessante. Você vê o ícone da pessoa andando. E tem uns que gostam de fazer gracinha. Coloca um ícone, coloca um cursor dele. Onde você está, escreve um bobagem por cima do que você está escrevendo.
Então, a colaboração ela é simultânea, acontece ao mesmo tempo, no mesmo espaço. Tá? Eu não fiquei convencido pelas definições que vi que essa coisa de simultânea é alguma coisa parecida com o Google Docs, mesmo porque a massa de dados de BIM é muito grande para a gente conseguir fazer isso. Nós não temos tecnologia ainda para fazer isso. Em BIM. Você imagina, você está fazendo lá um detalhe de uma ponte, aí vem outro cara aqui, você vê ele do lado fazendo alguma coisa lá. Né? E assim a equipe grande trabalhando em cima, ao mesmo tempo, simultaneamente, modelando aquela peça. Ela tem uma conotação um pouquinho diferente para nós aqui nesse contexto. Né? Trata-se de engenharia simultânea de desenvolvimento integrado das diversas dimensões do empreendimento, envolvendo a formulação conjunta do programa de necessidade. Olha, ele está falando agora de ciclo de vida e não modelar ao mesmo tempo. Mas, olha, ele está fazendo ao mesmo tempo programa de necessidade, concepção arquitetônica, tá? E técnica de construção, projeto executivo, documentação, etc. Está sendo feito ao mesmo tempo, isso que é simultaneamente, né? Entre o agente promotor, construtor e os projetistas, considerando as funções do subempreiteiro, dois subempreiteiros, né? E fornecimento de materiais, considerando isso tudo. Tá? A engenharia simultânea ela auxilia as organizações a alcançar o mínimo de desempenho. Gente, uma experiência que a gente teve aqui, vamos antecipar um pouco, é que o processo tradicional, vamos falar de edificações. Você espera o arquiteto encerrar o projeto arquitetônico, entrega, recebe a grana dele e vai embora. Aí entra o engenheiro de estrutura e vai projetar. Aí ele, puxa a vida, isso aqui seria melhor solucionado dessa forma. O arquiteto já era. Né? Já recebeu dele, já foi embora. Então, meio complicada essa situação, enquanto que, se tivéssemos todos sentados à mesa durante a concepção daquele produto, tá? E a gente vivenciou essa experiência aqui, a coisa poderia ser muito diferente. Tá? Então, engenharia simultânea é também transferir o foco da produção para o estágio primário do projeto. Olha que interessante. Você antecipa a construção. Aí é que entra, e eu gostei do termo VBM, Virtual Building, ele é o que mesmo? Esqueci. Virtual Building Model. Tá? Um modelo de construção virtual. Então, você antecipa isso. Assim, você antecipa os problemas, antecipa as surpresas, né? Então, é a forma ideal a engenharia simultânea, tá? Muito bem. Sistemas colaborativos, outro conceito que entra aqui importante também. Eu preciso de um sistema que viabilize a colaboração. Tá? Então, esses sistemas colaborativos eles têm como função dar suporte à organização através de ferramentas computacionais, né? Geralmente caros, tá? Que auxiliam o trabalho em grupo. Estamos autores do mesmo espaço e tempo ou não. O cara pode estar lá no Camboja, não interessa. Tá? Isso é como se estivéssemos todos juntos numa reunião tomando decisões. Aqueles onde são possíveis diferentes usuários participarem, colaborarem, cooperarem, sempre no sentido da produção que representa o objetivo comum de todos lá. Veja bem, a palavra-chave aqui para mim é a antecipação dos problemas e solução dos problemas a nível virtual. Tá? E colaboração entre um cheio. Muito bem. Entra um outro conceito que faz parte agora das ferramentas, né, de colaboração, que é o ambiente comum de dados. Mais à frente eu vou ilustrar um outro slide. Aqui eu estou só jogando conceitos, né? Mas, enfim, um estudante aqui teve um trabalho excelente
onde ele pegou 3 CDEs e fez uma métrica de avaliação deles. E ele foi bastante aprofundado na métrica, tá? E a gente teve a oportunidade de ter licenças estudantis, justamente para fazer as comparações e estudar o CDE. O CDE é alguma coisa, não vamos confundir o CDE, é um ambiente de comunidade. Nós não vamos confundir um Dropbox da vida. Não é um repositório de dados. É mais do que isso. Ele permite você colocar dados lá, mas permite comunicar também. E permite outras coisas. Você pode federar modelos dentro de um CDE. Tá? Por exemplo, ver o trabalho de todo mundo de forma integrada. Então, existem mais coisas que pode fazer. Comunicar problemas. Você pode fazer, por exemplo, compatibilização de projeto, detectar problemas, comunicar, pedir um membro da equipe, olha, você precisa resolver isso aqui para mim, e dou o prazo, por exemplo, para X, para a gente poder não atrasar o cronograma. Isso tudo pode acontecer num ambiente de comunidade. Tá? Não são todos, possuem características assim. Particularmente, nós gostamos muito do CDE da ACA. Né? Um CDE muito interessante, nos possibilitou muita coisa, vocês vão ver aqui um pouquinho dele. Tá? Então, o conceito formal de ambiente de comunidade é fonte única de informação para qualquer projeto, usado para coletar, gerenciar, divulgar todos os documentos relevantes do projeto aprovado por equipe multidisciplinar em um processo gerenciado. Há uma gestão daquilo ali. Não é pegar e colocar lá, não. Tem toda a questão. Formatação de arquivo, controle de versionamento. Tá? Tem uma outra definição ali, né? É uma fonte de informação acordada para qualquer projeto ativo para coletar, gerenciar, divulgar cada container de informação, e aí surge, né, outros detalhes ali da definição. Nós vamos passar mais batido aqui. Tá? Quais são as vantagens de você usar um CDE? Redução de tempo e esforço necessários para verificar, revisar versões e remitir informação. Tá? Você reduz o tempo. Por quê? A coisa está mais pronta ali para você. Melhoria na colaboração e os resultados, consequentemente. Redução de retrabalho. Tá? Suporte a processos mais eficientes na criação e gestão da informação. Lembrando que Bingen é modelo de informação. Tá? E garantindo que todos estejam trabalhando na versão mais atualizada do projeto. Não se perde versão do projeto. Estou trabalhando na versão mais atualizada, mais correta. O CDE faz essa gestão. E a redução do tempo e custo na produção de informações coordenadas. Tá? Muito bem, aspectos importantes que devem ser observados quando você contrata um CDE. Aliás, conversando também, foi até uma conversa até comercial com um dos fabricantes de CDE, dizendo o seguinte, para a empresa que produz o CDE, é muito interessante que a contratada seja a pessoa responsável por providenciar o CDE. Então, se você tem 10 projetos em andamento, são 10 CDE. Mas, pelo seguinte, questão de segurança de dados, questão até de maior controle, a caso de litígios envolvendo CDE, é mais interessante que a contratante seja detentora do CDE. E ela habilita a contratada, pelo tempo determinado do projeto, para poder, sim, fazer o seu desenvolvimento daquilo que lhe compete. Né? Então, são aspectos importantes aqui que devem ser observados ao se contratar um CDE. Adequação, certo? A neutralidade também, os procedimentos medidos selecionados devem ser independentes de determinados produtos e software. Tem que trabalhar. Aí entra a palavra interoperabilidade. Você não pode se fechar a um contexto. Né? Inclusive em obra pública, isso não é possível, tá certo? E a aplicabilidade também. É necessário que procedimentos e ações selecionadas sejam aplicados
empreendimentos e projetos, vários portes, tem que ser aplicado. Quer dizer, imagino, até perguntei esse mesmo fabricante, você imagina que eu sou responsável, eu coordeno 8.000 pontes em determinado país. E como é que eu faço agora essa gestão? O CDE seria capaz de manter 10, 20, 30 projetos simultâneos acontecendo e modelos pesados? Tem isso também, essa aplicabilidade que tem que observar. Tá? Bom, sobre o processo de modelagem colaborativa, já foi dito aqui que a gente precisa que haja uma colaboração contínua, todos os envolvidos, inclusive o pessoal da produção, que ainda está num passo um pouquinho mais atrás. O pessoal da produção acessar modelo BIM para fazer o seu trabalho. Tá? Então, isso aqui a gente mais ou menos já viu, eu posso passar a partir desse slide, porque não está cooperando muito. É a premissa do BIM, que haja colaboração contínua. Isso aqui, na verdade, esse slide não são legal. Portanto, um ambiente colaborativo com projetos integrados passa a ser uma agenda de pesquisa na construção. Como integrar os diversos projetos num ambiente colaborativo? Como fazer isso? Como eu perceber a integração? Tá certo? Passa a estar na agenda nossa de pesquisa. Né? Quando o fluxo de construção mais tradicional, onde os profissionais da construção civil entregam seu trabalho em fase, processos colaborativos visam manter o fluxo constante. Fugiu um pouco dessa ideia de um entregou um projeto muito bem, recebe, tchau. Passa para o outro, começa a surgir as incoerências, né? Então, entra aí a questão da modelagem colaborativa. Tá? Essa figura ilustra o processo corrente, né, tradicional, e o que a modelagem colaborativa se propõe. Quer dizer, você tem lá o proprietário, o arquiteto, os engenheiros, e aí vai o construtor, etc. Tudo uma coisa muito linear. Enquanto o BIM, em processo colaborativo em BIM, se quer, se busca, quase que uma mesa redonda, onde o trabalho é feito junto, desde a concepção. Mas como viabilizar isso? Nós fizemos um teste aqui, vocês vão ver agora mesmo a questão prática de como é que nós fizemos essa mesa redonda. Como é que a gente viabiliza isso? Desde a concepção, né, até a frente lá, né, até a entrega do produto. Muito bem. Sobre os sistemas colaborativos, né, no caso aqui, por exemplo, a gente usa o CDE também, mas características dos ambientes, o que esse CDE normalmente eles devem ter? Né? Primeiro, permitir você a interoperabilidade. Sem interoperabilidade, você mata uma questão muito séria do BIM. Eu não posso exigir que um determinado projetista desenvolva o trabalho dele todo numa ferramenta X. Então, é necessária a interoperabilidade. E a interoperabilidade vem crescendo de forma muito consistente. Heterogeneidade de dados também. O ambiente colaborativo deve permitir que dados dessas espécies sejam hospedados lá. Mobilidade também. Sabe-se lá se um está usando aqui Linux, o outro está usando Windows, o outro está usando lá o Mac, né? Então, essa mobilidade, até hoje, celular, tablet, né? E também múltiplos participantes, um número razoavelmente grande, possivelmente, vão estar envolvidos na diferença daquele ativo, né? Bom, sobre a interoperabilidade, é a capacidade, né, que dois ou mais sistemas têm de trocar informação de forma neutra. Gente, se a coisa não é assim, formato de arquivo começa a ser proprietário e um pagar royalties para o outro para poder acessar o modelo do outro. Então, em 97, aí iniciou-se uma iniciativa para criar o processo. Curiosamente,
Essa iniciativa iniciou com a Autodesk. Foi a Autodesk que iniciou a, a, essa iniciativa de criar um arquivo que seja neutro mais da Autodesk, né? Aí, essa iniciativa não demorou muito, chegou, olha, isso aí a gente não quer, não. A gente quer fazer um processo que seja independente, e hoje a Autodesk faz parte da Building Smart. Mas foi ela quem iniciou toda a construção do IFC, né? Não existe só o IFC, tá, gente? IFC é um protocolo existente. Ele é o mais consolidado hoje. De vez em quando surge alguma iniciativa aí, porque, de fato, ia ser extremamente burocrático, Deus me livre. A quantidade de burocracia por trás do IFC. Mas tem gente prometendo aí que venha para o DocBin. DocBin está aí um modelo muito mais compacto, com menos burocracia. Até hoje eu não vi vingar, mas eu tenho curiosidade de conhecer o que é esse protocolo. E outra, uma gama de gente trabalhando muito forte na concepção do IFC. Lembrando aqui, só de passagem, desde o final do ano passado, o Brasil passa a fazer parte da Building Smart, né? Então, agora existe um capítulo, eles chamam de capítulo, essas sessões da Building Smart, capítulo Brasil. E está em negociação também, não sei se já foi implementado ou não, a Building Smart Equador. Então, a América do Sul começa a entrar na Building Smart. A Building Smart, gente, no Brasil, se pretende fazer é contribuir no desenvolvimento do IFC. Não só o IFC, é toda a ideia do OpenBIM, né? Nós vamos falar um outro aspecto do OpenBIM aqui também. Então, o IFC é o que a gente tem de mais consistente, que está implementado, funcionando. Existe um outro, o meu orientador de doutorado até participou no desenvolvimento, que é o CIS-2. Esse CIS-2, ele é para troca de informações estruturais apenas. Na modelo de análise, formação de análise estrutural e estrutura metálica. Funciona muito bem, funciona até hoje. Foi tão bem usado que ele se restringiu a 2 versões e essas 2 versões cresceram. Aí o que houve? Fizeram um trabalho de compatibilização com o IFC. Ele está todo integrado hoje no IFC. Tá? Mas é uma parte forte do IFC, tá? Resultado de análise estrutural e estrutura metálica. Bom, OpenBIM, gente, você já deve ter ouvido esse termo aí, né? Ele é maior do que o IFC. O IFC é parte do OpenBIM. Existe outro, tudo aquilo que for plataforma de abrir o BIM, ele ser aberto, é o OpenBIM. Você tem hoje o BCF, você tem várias outras frentes que está nessa frente OpenBIM, tá? Eles chamam até que a Building Smart tem lá na logo da Building Smart a casa do OpenBIM. Então a Building Smart é a casa do OpenBIM e IFC é um item desse OpenBIM, tá? Muito bem. Um outro conceito interessante é a federação de modelos. Eu participei de um projeto uma vez, mas faz algum tempo já, até antes da pandemia, em que os projetistas trabalhavam de forma todos os projetos eram feitos no mesmo arquivo de modelo, tá? Ou seja, o arquivo ficava gigantesco. Então, hoje, a gente entende a concepção diferente. Nós temos modelos distintos que podem ser federados, mostrando em arquivos distintos, mostrando modelo único. Aí que eu compreendi uma coisa. Modelo único é uma coisa. Arquivo único com modelo é outra coisa. Então, nós temos aqui diversos arquivos que podem formar um modelo único, quando federado, tá certo? E a gente tem essas características também nos bons CDR, né? Para ter modelo federado, nós temos que ter um montão de esquisitos, né, gente? Uma delas, simples, fácil de compreender, é a questão do posicionamento geográfico do modelo.
Se você tem um modelo numa posição, o outro foi feito em outra posição, eles não estão federados, você não consegue perceber o modelo dos outros. Por exemplo, você tem aqui uma concepção arquitetônica. Inserido nele, na mesma posição, você tem uma concepção estrutural. Você tem que compartilhar o espaço correspondente, certo? Então, esse é outro aspecto importante para quem quer estudar isso aí, é como federar modelos, ter essa visão do modelo federal, tá? Existe um outro formato de arquivo que para nós é relevante na colaboração. Estou jogando aqui um montão de conceitos, tá, gente? Não vai dar para a gente aprofundar nisso, não. Depois vocês têm aí acesso à apresentação, né? E se quem quiser aprofundar nisso aí, tem que buscar esses conceitos com maior detalhe. Mas existe um conceito muito interessante, que é um formato de arquivo, um conceito chamado PCF, Team Collaboration Format. Na verdade, a figura aí mostra que tem uma Bíblia ali e tem uma tubulação cortando aquela Bíblia. Olha, eu até posso fazer isso, desde que seja previsto no projeto futuro, né? Mas aquilo ali está me parecendo um acidente. Olha, ao fazer a tubulação, o engenheiro, né, de instalações ali não se deu conta de que ele cortou uma viga, ou a viga mudou de posição e dimensionamento depois do lançamento da hidráulica. Então, um acidente. O PCF me permite que eu, ao perceber essa falha, posiciona a minha visualização, como eu estou vendo ali, e manda uma mensagem para o engenheiro de instalações ou de estruturas, para alguém, para dizer o seguinte: olha, há um conflito aí. Então, o que acontece? Usando o aplicativo adequado e o software que ele estiver usando, ele pode abrir o aplicativo, receber essa mensagem e posicionar o ponto de vista dele para o ponto onde está o problema. Então, isso aí tudo é viabilizado através desse formato PCF. Já existe muito aplicativo aí, plugins, né, para diversos softwares, inclusive o Revit, né? Você tem aí. Então, é outra ferramenta de colaboração muito importante. Tá? Surgem também já os cartos BIM aí, né? Daqui a pouquinho isso vai ser até regulamentado. Você tem um modelador BIM, você tem gerente ou coordenador BIM. Essa figura é uma figura importante. Tá? Requer uma experiência, requer espírito de liderança para a coisa andar, né? E quanto maior o tamanho da equipe. Você tem um consultor BIM, você tem analista BIM também. São figuras que começam a surgir aí como importantes em certas medidas e vai depender da natureza da empresa, do tamanho dos empreendimentos e tal. Tem esse gráfico aqui é muito interessante, nós não vamos entrar em detalhamento por causa do tempo, mas aquela história do BIM 3C, onde você tem coordenação, cooperação e comunicação, como é que funciona o fluxo ali dentro. Essa figura depois vale a pena, não vou agora por causa do tempo, você perceber a magnitude do que é proposto aqui dentro. Tá? Muito bem. Bom, e a colaboração no Brasil, a gente está caminhando bem. Nós temos aí normativos, temos aí a estratégia do IDR, tá? O seu objetivo quarto aí, né? Tem aqui, eu não sei se dá para ver aí, o meu mouse é capturado aí na tela de vocês, mas o último pontinho aqui, né? Promover fluxo de trabalho em formatos abertos, interoperabilidade para colaboração. Então, nós temos isso aqui previsto, o Brasil crescer nessa área. Bom, no final de 24 aí, já começa a ser mencionado aí essa questão da colaboração, começar a haver colaboração. Tá? Muito bem, eu vou passar agora aqui em dois projetos que nós desenvolvemos aqui, abordando esses conceitos. Então, nós procuramos aqui, vamos fazer isso na prática. Então, eu propus alguns estudantes, lógico, como testes acadêmicos, mas com resultados muito interessantes. Tá? Então, agora, a partir de agora, eu vou passar slides mais rápido,
Esses slides estão presentes, eles estão presentes no YouTube, você procurar lá, um seminário que nós fizemos com a produção nessa disciplina nossa, de graduação. É uma característica seguinte: nós temos estudantes de arquitetura e de engenharia envolvidos. Nós, aqui no primeiro dia de aula, nós vamos fazer um edifício completo aqui, federado, em colaboração, todos os arquivos do IFC. Então, o resultado foi isso aqui. Então, está aqui o semináriozinho, tá? Está aqui as apresentações, a turma é relativamente pequena. Muito bem, então eu mostrei aqui quais são os nossos objetivos, apresentei para a turma antes, né? Fazer um projeto multidisciplinar de edifício residencial, desenvolvimento da forma colaborativa, só vale em colaboração, modelo centralizado no CDE, a ACA nos forneceu o CDE para a gente desenvolver isso, troca de arquivos em formato neutro ou OpenBIM, quer dizer, nós estamos usando aqui o IFC, inclusive o BCF também, e definir uma estratégia de gestão de projetos. Bom, teve um estudante de pós-graduação envolvido nisso também, que era a dissertação de mestrado, culminou na dissertação, que foi essa parte aí de gestão desse projeto de forma colaborativa. Tá? Então, tá aqui, nós partimos aqui de um projeto CAD desenvolvido por um dos estudantes de arquitetura. Então, eu tenho o CAD pronto. Olha só, eu não concebi tudo em mim, não. Peguei o CAD pronto. Então, essas foram as equipes. Está lá centralizado o CDE. Uma equipe que foi com a responsabilidade da modelagem arquitetônica ou instalações sanitárias, engenheiro civil já, estrutura, tudo. Lançar, dimensionar, tudo. Mobiliário, paisagismo, tratamento de fachadas e orçamentação. Começaram a trabalhar em colaboração. Aí nós começamos a descobrir coisas interessantes, aplicando a construção de prediais, né? Primeiro, eu precisei importar esses CAD ou vincular esses CAD do REF. Nós utilizamos o REF. E daí criamos um modelo bem básico arquitetônico. Descobrimos o seguinte: o arquiteto, nesse momento, ele não se preocupou com detalhes. Essas paredes aí são geometria, não tem informação nela. Só se preocupou em subir a parede no lugar certo. Esquadrias, teve outra edição aqui dessa mesma disciplina, que nem esquadrias lançaram. No primeiro dia, já botaram as paredes lá. E nós botamos isso no CDE. Bom, o engenheiro de estruturas, ele olha para isso aí, ele já diz assim: olha, isso aqui eu já consigo lançar a estrutura, eu já consigo lançar as instalações, eu já consigo fazer a EAP de projeto, já consigo estruturar como é que vai ser meu orçamento. Então, e depois de lançado, discutido, tratado de questão de incompatibilização de projetos, aí o arquiteto começa a desenvolver o projeto dele. Olha que interessante. O resultado deixou a gente muito feliz nisso, tá? Então, está aqui, isso foi feito em Revit, paredes, no caso dele, fez paredes, pisos, escadas, portas, mas sem qualificar nada. Pegou tudo o default que tinha lá e lançou rápido. Qual era a intenção dele? Viabilizar os demais membros da equipe a iniciar o seu projeto. Eu vou terminar o projeto arquitetônico para fazer um projeto estrutural? Não. Muito bem. Então, está aqui o lançamento. O pessoal da topografia começou trabalhando também. Devia ter trabalhado primeiro a topografia, né? Mas trabalhou com um comitante aí. Está ali, já criou o espaço para colocar o edifício e contexto urbano ali do local. Uma ruazinha. O pessoal da instalação hidráulica, o que ele fez? Ele lançou ali o projeto hidráulico. Ele não dimensionou. Ele deu uma ideia por onde vai passar a rede. Muito bem. Então, aí está aí o requisito. O que ele precisava? Ele precisava saber onde seriam os chafes. Começou a ter que dialogar com os arquitetos. A altura dos pontos hidráulicos. O arquiteto, me diz aí onde você quer colocar a pia, porque o seu projeto não tem nada. Localização de pontos hidráulicos, alocação do reservatório superior,
com o pessoal da estrutura também, quais os requisitos, concepção estrutural inicial. Eu preciso saber onde que vai ter coluna, viga, para não passar a tubulação, não conflitar com as estruturas, tá? Então, muito bem, está aqui a modelagem sendo feita. Tem aqui outros aspectos. Eles calcularam aqui o consumo diário de reservatório, para dimensionar o reservatório. Foram colocando já, por exemplo, o reservatório interior. Olha só, o arquiteto vê isso aí, eu vou ter que cobrir isso. Onde que eu vou colocar? Ali a garagem. Perdi uma garagem ali, uma vaga de garagem. Então, isso tudo. Tem também reserva técnica de incêndio. E parando está ali, começou a surgir a coisa. Tá? Muito bem. Feito isso, o arquiteto agora dá passo além. Houve uma reunião, uma data X, o coordenador entrou nisso, nós vamos definir como data X a data de definição da concepção. Se houver interferência no projeto, tem que ser resolvido tudo nessa etapa. Feito isso, o projeto segue. Tá? Tá aí os detalhes, né? Que aparece. Aqui outro detalhe, tem a parte do paisagismo, a gente cobrou isso também. Tem que haver na parte final, ali atrás do edifício, todo um tratamento paisagístico e trabalha junto com o edifício, com a concepção do edifício. A parte de tratamento de água ficou muito interessante, porque decidiu-se colocar um reservatório em outro lugar, todo um estudo em cima disso. Aproveitamento de água de chuva, eles foram brincando com isso. Lançamento estrutural, está aí a concepção. Gente, precisa ver isso federado, junto. Porque é importante ter essa noção do federado. Temos um slide aqui para mostrar como é que ficou a concepção federada. Quando está funcionando a estrutura desse jeito, junto com a concepção arquitetônica, teve um momento que o arquiteto não gostou, que apareceu uma quina de pilar no interior do prédio. Houve uma discussão lá. A gente tomou como princípio também que o projeto arquitetônico fosse mandatório. É a concepção nossa. E se alguma coisa precisa se adequar aos demais sistemas arquitetura. Tá? Então, está aí. Aí veio agora o lançamento, dimensionamento, e completou-se o projeto hidrossanitário. Né? Está aí a compatibilização. Tem aqui um caso interessante que aconteceu, a tubulação descendo aqui no sentido vertical, aqui, no meio de uma viga, e cortando de lá. Isso aconteceu porque houve alteração da dimensão das peças estruturais, que foram pré-dimensionadas em função do dimensionamento. Então, aconteceu isso aí, teve pequenos deslocamentos também. Teve que voltar na hidráulica para ele refazer. Não podia haver esse tipo de coisa. Previsão de chato, né? O vidro não ficou legal essa solução, mas deixamos. Aproveitamento de água de chuva, a parte ali atrás, toda Bom, e aí vai. E a modelagem final, a gente agora tem a mobiliário, toda a parte prontinha, estrutura convivendo, né? A parte de insolação, né? Para cálculo de... o tratamento de fachada deu um resultado muito bacana. Tá? Isso aqui foi um tratamento que os arquitetos deram, fez brise, depois de estudo de insolação, tudo convivendo, não no mesmo arquivo de modelo, mas no arquivo modelo federado, você via tudo isso funcionando. Muito bem, então, tem outras questões aqui, eu vou passar. Está aí o modelo federado, fundação, está convivendo com o projeto da estrutura, tá? A parte ali de trás da estrutura, depois o reservatório, a escada, parte de documentação, vendo tudo isso também. Tá? Bom, está aqui o modelo federado, inclusive em contexto urbano, uma coisa muito interessante, não está funcionando mais, porque esse projeto, a ACA, ela nos autorizou isso aí durante o período da disciplina, funcionou durante o tempo, mas esse código QR Code aqui, você no seu celular, você consegue mexer em 3D, ver a concepção, tá? Isso para o cliente é uma maravilha, né? Muito bem. Nós temos agora um segundo
segundo estudo de caso aqui, esse foi mais interessante, diz mais respeito a esse projeto com Berico. Nós criamos aqui um grupo, vamos fazer o seguinte, ó, baseado na experiência de 5480, nós fizemos o seguinte, ó, vamos criar um grupo aqui, nós vamos ter agrimensor, nós vamos ter pessoal de engenharia ambiental, nós vamos ter pessoal de estruturas, nós vamos ter pessoal de estradas, traçado geométrico, pavimentação, nós vamos criar um trecho de estrada com ponto, tá? Então, isso tudo em linha. Muito bem. Então, aqui eu preciso fazer um outro. Isso aqui é interessante mostrar, mas eu vou ter que interromper aqui. Deixa eu pensar aqui. Está aqui no centro, aqui, só um minuto, gente. Esse aqui vale a pena mostrar, porque posso passar ele sem vocês verem. Porque o seminário de infraestrutura. Vou mostrar esse aqui, então. Bom, a partir de agora eu vou apresentar aqui sem ver vocês, tá? Muito bem, então eu vou compartilhar aqui a tela. Ela toda sem ver vocês, tá bom. Estão vendo aí? A gente precisa de áudio, alguém falar que está vendo. Estão vendo, gente, a apresentação ou não? Sim. Sim, então vamos lá. Passar rapidamente aqui também. Mesma coisa, né? O objetivo aqui foi desenvolvimento de forma colaborativa, centralizado no CDE, troca de arquivo de formato neutro. Essas foram condicionantes. Então, essas são equipes. A equipe aqui é maior, uma de governo. Nós temos 5 professores, 3 doutorandos, 7 mestrandos. Parte do conteúdo que nós conseguimos aqui é parte de mestrado, doutorado de estudantes, tá? Então, é o seguinte, nós fizemos uma busca aqui no Google Earth, né? Uma região, a gente tinha um trecho de estrada, queria ligar a outro trecho de estrada, a gente provocou a situação em que precisava de uma ponte atravessando um rio, ou um lago, alguma coisa assim, tá? Então, a gente achou uma área e vamos fazer um projeto, tá certo? Essa aqui, nós tivemos aqui a modelagem arquitetônica da ponte, projeto geométrico de estrada, pavimentação da estrada, drenagem pluvial desse trecho de estrada, sinalização, análise e dimensionamento estrutural. Tivemos aqui também o uso de CID, né? E até um relatório produzido de impacto ambiental da produção daquela estrada e orçamentação. Logicamente, a gente não conseguiu, num semestre, completar isso tudo, mas temos diretriz. Nós estamos continuando esse projeto nesse semestre agora. Tá? Tem mais itens que entraram aí. Tá? Muito bem. Então, está aqui as ferramentas. A gente usou o CDE da ACA, tivemos aqui um coordenador PIN, procuramos aqui usar detecção de conflitos e houve federação de modelos, controle de nomenclatura, tudo isso típico do CDE 2020, tá? E vamos ver o resultado. Então, está aqui a gama do que a gente usou, né? Para o projeto geométrico, a gente usou o Civil 3D da Autodesk. E aqui, ó, pequenininho, acho que está dando para enxergar aí, né? Como que a gente importou tudo do CDE. A gente usou aqui o IFC 4x3, uma surpresa para nós, a gente conseguiu usar o 4x3, não só no Civil 3D, como até na plataforma da ACA, tá? E a coisa funcionou, deu certo. A ponte é um caso muito interessante, porque, como parte do TED nosso aqui, nós temos um módulo que é a produção de um catálogo de pontes, né? Então, ele está sendo feito e a gente tentou integrar, e ficou com muito sucesso. A gente pegou uma ponte do catálogo e aplicando ele aqui, tá? Só que nós somos além. Fizemos aqui a análise estrutural usando o CSI Bridge e o projeto estrutural usando o Open Bridge da
da Open Grid, esse é o nome da empresa. Mas veja bem, o projeto estrutural a gente não conseguiu senão mandar o arquivo proprietário desse software. Mas o CSI Grid, a gente conseguiu mandar o resultado de análise para o CDE e ia ser 4, tá? Não 4.3. O projeto de sinalização ocorreu e foi transferido informação em 4.3. Pavimentação também seguiu 3D. Orçamentação a gente usou brasileiro aí, né? O viso da UTI, também usando IFC, esqueci de colocar aqui. Drenagem trivial foi toda elaborada em Revit, exportando e importando arquivo 4x3, Revit 4x3. E trabalhando também com realidade aumentada e virtual para apresentação, usando aqui um plugin, o próprio Revit, né? Em scale. Tá bom? Então, está aqui alguns aspectos, tá? Método de colaboração, estudo preliminar, foi feito ali, estudo até a própria fundação, a passagem ali, a parte de geotecnia, a gente usou. Então, aqui são aspectos, vou passar mais batida aqui, da topografia, que a gente usou, foi feita a área de estudo, toda ali, levantamento. Minha empresa cooperou com a gente, foi gestão em engenharia, fornecendo dados de levantamento feito por drone, tá? Medida de elevação, dados da imagem. Acho que não compensa entrar em detalhe, mas está aqui a região, está ali a área definida, a gente tinha já os levantamentos dos dados de toda essa área aí, está ali a região toda, a topografia e o trecho que a gente vai ligar. Vou passar a batida aqui. Ambiente, análise multicritério, tá? Para a escolha da área. Na verdade, a gente deu uma fake news aqui. Na verdade, a gente escolheu a área depois da área ter sido definida. E a gente também, para poder viabilizar tudo, né? A gente fez o seguinte também, a gente criou critérios para que a área definida fosse aquela que nós definimos antes. Então, isso não pode acontecer, não, pelo amor de Deus. Então, está aí a definição das áreas, todo o critério de integração de CID, tudo a gente conseguiu fazer. Tá? Está lá, desafios da integração, quais são os desafios. Hoje nós temos uma doutoranda, que era mestranda nessa época, que agora está fazendo doutorado, e ela gostou muito dessa área de integração CID. Tá? Muito bem, então temos aqui um relatório de impacto ambiental, foi feito um estudo de impacto ambiental. Tá? Olha só, tudo isso em vinho utilizando o CDE, traçado geométrico. Está ali todo, a classe da via, velocidade do projeto, tudo isso para que nós tivéssemos o traçado da via definido. Tá? Tem aí normas. Muito bem, aí surgiu aqui a planta, a topografia relacionada, aterro, em determinado lugar, corte em outro, está feito, tudo isso em vinho, governo federado, todo mundo envolvido, podia ver a evolução do projeto no CDE. Está aqui um perfil, né, de terreno, essa área aqui onde vai passar a ponte, né? Está aqui, deixou esse buraco lá para incluir a ponte depois. Tá? Pavimentação, 4.3, traçado geométrico, pavimentação. Modelagem arquitetônica. Isso aqui já vem lá do projeto do professor Diogo, né? Do catálogo de pontes. Está ficando bonitinho demais, um negócio bem detalhado. Aqui, encaixamos a ponte no projeto. Adequamos os parâmetros para que encaixasse lá, né? Aí vem aqui a parte de pavimentação, também foi feito todo dia, tá? Usando Civil 3D. Tivemos que fazer um código de programação Dynamo para poder adequar algumas coisas de pavimentação. Foi muito legal também. Então, está aqui o código Dynamo para fazer um determinado aspecto lá do projeto. Tá? Drenagem pluvial, eu tenho todo um estudo ali também hidrológico, determinação da bacia, conhecendo isso tudo ali. Tá? Desnível. Olha lá, aí começou a ter isso aqui, gente, se não me engano, esses elementos de drenagem, sarjeta e tal,
foi tirado do catálogo de Belo Horizonte. Como mesmo? Uma agência de Belo Horizonte, desenvolvimento da capital, Sudecap, tá? É um catálogo da Sudecap, nós usamos esse catálogo, está tudo já parametrizado, e aí começaram a surgir, né? As sarjetas na pavimentação, a escada, tudo dimensionado, aqui a Boca de Lobo, né? Tudo dimensionado para desviar isso aí até o Rio, lá embaixo. Tem um aplicativo aí também que nos ajudou muito no cálculo disso aí. Então está lá a sarjeta, a parte de drenagem a gente conseguiu importar e exportar usando o IFC 2x3. Outra vantagem desse CDE que a gente usou, ele suporta várias versões do IFC e consegue federar todo mundo com essas versões diferentes. Parte de sinalização, tá? Análise de dimensionamento da estrutura dessa ponte, está aí o detalhamento da estrutura, tudo feito no modelo único, em vários artigos. Aqui uma vida aí pretendida, né? Está ali o detalhamento dela, faz parte do trabalho do módulo 3 do nosso teste, né? É um estudo de futuro, tá certo? O que se pretende fazer, essa parte de dimensionamento está ocorrendo lá, tá? Então, estabilidade de taludes e fundações. Aqui a gente aplicou um modelo nosso, vamos ver se está aqui, fundações, que não apareceu nessa apresentação, não. Apareceu em outro. Aplicar um modelo paramétrico que nós criamos aqui para representação de boletim de sondagem, tá? Que está sendo tratado agora também por uma doutoranda, tá? Então, está aqui a parte de orçamentação, qual foi o critério todo, está aqui. Ela não conseguiu, esse estudante não conseguiu chegar nos finalmente do orçamento, mas tratou muito bem, tá? E a coisa está vindo semi-automática, o orçamento, no caso só da ponte, tá? Então, está aqui toda a estrutura analítica do projeto, e ela usou aqui o software da AltTI, está lá o modelo da ponte, porque exportou o IFC, né? O AltTI, lei IFC, está ali a ponte, exatamente como ela foi concebida lá, e aqui os elementos que possibilitou o orçamento, né? Tendo alguns obstáculos, precisão, próximo modelo federado, está aqui o modelo federado, de uma forma interessante também, esse QR Code aqui permite que você navegue pelo projeto, né? Aqui está uma visão muito superficial do que é, né? Mas está ali junto a pavimentação, está ali junto a parte de sinalização, a ponte, a estrutura da ponte, cada armadura da ponte, está tudo ali, tá? No modelo federal. Bom, está aqui os objetivos que a gente conseguiu cumprir parcialmente. Isso aqui não vou voltar agora para a apresentação. Voltamos para a primeira apresentação, acho que deve estar todo mundo vendo aí. Esse é um caso que está em desenvolvimento ainda, mas que está deixando a gente muito satisfeito aqui. O que a gente pode avaliar desse segundo estudo de caso é que é altamente promissor, altamente promissor. Você conseguir desenvolver projetos de trecho de rodovia, com ponte, sem ponte. Nesse semestre agora, a gente vai fazer uma loucura maior. Está todo mundo fazendo até chacota disso. Nesse semestre que tinha, semana passada, nós vamos fazer um trecho de rodovia, vai ter uma ferrovia também, do lado, e a gente está pensando em colocar até uma barragemzinha ali. Ver como é que as coisas se comportam, tudo isso junto e misturado. Tá? Tem novidade, então. E agora, a parte de SIG está entrando na hora que tem que entrar mesmo. Nós estamos fazendo uma avaliação, inclusive no estado de execução, uma área lá, precisa passar um trecho de estrada e nós vamos fazer uma avaliação de SIG com o melhor preço. Nós vamos tentar provocar
e tenha uma ponte ali, pelo menos, né? Pelo menos para a gente exercitar aí, tá certo? É uma gambiarrazinha. Muito bem, voltando aqui, nós estamos já encerrando aqui, né? Ô, gente, sobre interoperabilidade IFC com IFC, bom, eu tenho a impressão que nós não vamos poder aprofundar aqui em função da hora, né? Interoperabilidade tem a ver com isso que nós mencionamos aqui de colaboração. Eu não posso basear desenvolvimento, ainda mais em órgão público, num software específico. Não só porque é órgão público. A tendência é que tudo seja IFC. Eu começo a enxergar o dia em que nós vamos ter software em formato nativo seja IFC. Tá? Hoje aí nós temos aí o Blender, que mudou de nome, né? Agora ele chama Bonsai. O formato nativo dele é IFC, mas ele tem um uso muito específico que não é o caso aqui. Tá? Por que interoperar? Né? Está aqui a ideia do modelo único. Veja como é que a figura aqui ilustra claramente a tendência da gente ter modelo central no CDE. Tá? Explico que não é CDE. Gente, Revit poder ler um arquivo da Tecla. Tecla poder ler um arquivo do Revit, isso não é interoperabilidade, isso é compatibilidade. Tá bom? Bom, vou pular isso aqui. Um exercício interessante para vocês fazerem. Gostaria que todos fizessem. Tarefa. Pega o AutoCAD, que todo mundo aí deve estar familiar, ou o Revit mesmo, e você vai fazer o seguinte, você vai pegar vai desenhar uma linha no AutoCAD e salvar. Depois você vai no bloco de notas e você vai abrir o arquivo DWG. Você vai ver uma coisa parecida com isso. Ninguém entendeu nada, né? Cheio de cabelinha, cheio de coisa. Muito bem. Você vai pegar esse mesmo arquivo agora, você salvou o DWG, você vai salvar como DXF. DXF é um formato aberto de arquivo do AutoCAD, que surgiu lá em 1980 e pouco, desde a versão 1.0 do AutoCAD. É um formato aberto, interoperável também. Se você salvar o DXF, mesmo desenho, se você agora abrir ele no bloco de notas, você vai ver isso aqui. Ó. Ou seja, isso aqui é idêntico. Alguém está entendendo isso aqui? Alguma coisa do que está aqui? Nada, né? Mas está mais inteligível do que esse aqui, concorda? Olha lá, eu consigo ver algumas palavras em inglês aqui, section, os números. Gente, essa é a ideia do IFC. Você conseguir abrir de bloco de notas e interpretar, se você conhecer a linguagem do IFC. Tá? Essa é a ideia da interoperabilidade. Então, está lá, né, que nasceu o formato IFC. Quem desejar estudar o IFC, né, é um objeto de estudo, não é simples, é complexo. Ele tem um cara que desejar estudar isso, ele tem que ter um background em programação orientada para objetos. Tá? E você tem a documentação oficial da IFC. A versão atual, corrente, é o IFC 4x3. Então, esse site aqui, é só você colocar no Google, IFC Documentation. Você vai abrir a página da documentação do IFC. Ou seja, é um dicionário. Como é que você escreve? Você vai aprender uma outra língua. É uma língua. O cara aprende inglês para aprender IFC. Tá? Tem outras situações aqui, mas uma coisa importante, gente, no IFC é o seguinte: o que se propõe no IFC? Representar todas as informações de um artigo na forma de classe. Geometria e não geometria. Tá, tudo. Você apresentar na forma de classe. Para saber disso, você tem que saber o que é classe, que é um paradigma que chama programação orientada a objetos. Tá? Tem aqui um exemplo, tá? E tem toda classe, ela tem um atributo. Podemos falar o seguinte: qual é a classe no reino animal? Que é a reino animal, você tem os felinos. Uma classe, concorda? Os felinos, eles têm em comum as coisas definidas na classe dos felinos. Você sabe bem que é um felino,
por causa das características da classe. Essas características a gente chama de atributos. Por exemplo, ser humano. Todo ser humano tem 2 olhos. Se você tem um olho só, é porque tem algum problema. Aí você ou serve de um olho, ou furou, ou não tem olho. Assim, já teve. Então, todo ser humano tem 2 olhos. É uma característica nossa. Então, você tem uns atributos aqui, e aqui eu cito um exemplo de atributos, né, não só na nossa classe, certo? Existe uma outra coisa interessante que viabiliza esse tipo de estrutura, um princípio que tem do princípio da herança. Olha só, o pai do Luiz Heleno tem características genéticas. O Luiz Heleno certamente herdou alguma coisa dele. Ele herdou tudo. Ele e a mãe dele. Então, herdou alguma coisa. E o filho do Luiz Heleno herdou também alguma coisa do Luiz Heleno e herdou do pai também. Então, existe esse princípio. Mas no ser humano, acho que perde, né? Se você pegar Adão, lá, o primeiro cara lá, você pegar ele lá, já não tem as características dele. Tá certo? Mas aqui tem. No IFC, todo filho herda integralmente as propriedades do pai. E o neto também herda 100% das propriedades. Ele vai acumulando características. Tá? Então, eu tenho aqui, cito um exemplo disso. Ô, gente, quem quer mexer com IFC? Atenção, que eu vou ser muito resumido aqui em dizer isso. Mas é muito bacana. Essa organização, IFC, é uma organização dos dados. É como se eu sentasse na mesa, eu e você, e vamos fazer o seguinte: olha, como é que eu vou organizar essa informação aí? A gente decidiu se organizar. A informação, ou as informações daquela classe, que eu vou popular essa forma que eu organizei, é outra história. Então, eu tenho a classe, que é a organização da informação. E eu tenho instância da classe, é a objetificação daquela classe. Então, por exemplo, ser humano. Uma genérica, ser humano, beleza. Mas o Cleus é um ser humano. Eu sou uma instância da classe ser humano. Só tem eu. Não tem outro cara igual a ele. Né? Luiz Heleno é outro indivíduo. Embora nós sejamos da mesma classe, ele é um outro indivíduo diferente. É uma outra instância da mesma classe. Então, esse é um outro conceito também. Eu botei até aqui, ó, isso aqui são classes de organização, aqui já são instâncias. Esse aqui é o meu carro, tá, gente? Uma variante 2, lindíssima. Eu já não tenho mais também. Esse slide tá, eu tenho que trocar essa foto. Tá? Mas eu tenho outra variante. A mais velha que essa aí. Eu sou o rei da variante ambiciosa. Então é uma instância da classe veículo. É um indivíduo. Tá? Em IFC, nós temos essa estrutura aí. Ó. Então, uma estrutura hierárquica. Está vendo? Pai, filho, neto vão herdando propriedade. E é uma estrutura de informação localizando as coisas no ativo. Você tem um projeto. No projeto, você tem um terreno. Ou terrenos. Pode ser mais de um daquele projeto. Tem a construção da rodovia tal. E, de repente, você tem um site, que é nessa região. Ali no lugar de building, que é building mesmo, hoje você pode colocar bridge, por exemplo, ponte, uma ponte, que faz parte daquele projeto. Partes da ponte vão entrando. Então, existe uma estrutura espacial, a gente chama de estrutura espacial hierárquica. Tá? Aqui tem um aspecto do arquivo IFC. Veja bem, IFC não é o arquivo. IFC é o formato, é a estrutura da informação, que acompanha também o formato de arquivo. Cuidado, são duas coisas distintas. Você não estuda só o formato de arquivo e está bem, não. Você tem que estruturar toda a hierarquia de dados, a organização de dados. E é uma coisa imensa. Você imagina, toda a construção civil, todas as informações, inclusive as pessoas envolvidas, software envolvido, né, que são apresentados aí. Né? Então, aqui eu mostro, você pode ter acesso à apresentação, localizar as coisas no arquivo IFC. Isso aqui é muito interessante. Não se recomenda você abrir um arquivo IFC, alterar as coisas,
sem ter um conhecimento ou sem buscar a documentação. Mas aqui a gente faz muito experimento, aqui que sair alterando as coisas, né? Muito bem. Então, são vários aspectos aqui do IFC. Nós estamos trabalhando pesado em IFC aqui em Viçosa e conseguindo resultados muito interessantes. Vocês vão aguardar aí resultados de mestrado e doutorado, que são assuntos longos, né? Senhores, espero ter dado aqui, pelo menos, uma pincelada geral do que são essas duas coisas importantíssimas para quem quer trabalhar comigo, que é colaboração e interoperabilidade, um tendo relação muito estreita com a outra. E dizer o seguinte, em colaboração, mais fácil você conseguir encontrar e praticar isso aí. IFC, eu quero estimular você que tem raciocínio lógico, de informática, vamos dizer assim, de organização de dados, programação de computadores, a estudar. É muito legal o IFC, embora complexo, extenso, longo e necessário também. Nós estamos com surpresas muito interessantes aí nos próximos meses nessa área para vocês, tá? E coisas muito interessantes que podem alterar muita coisa no âmbito de uma contratação de projeto, como que as contratadas vão entregar modelos de IFCs de forma que vocês possam fazer alguma coisa de fato aqui, pensando no ciclo de vida da edificação. Bom, eu agradeço, extrapolei um pouquinho o horário, desculpa aí, Luiz Heleno. Eu imaginei que isso ia acontecer, não falei nada no início, precisando me cortar antes. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Ô, Cléus, em nome do IPR, agradeço demais, bicho. Você é um cara didático. Até para mim, que sou leigo na área de BIM, acho que a sua palestra, esse webinário, cumpriu um papel importante, até para mim, porque sou leigo. Então, acredito que se sou eu, que sou leigo, achei extremamente interessante, para quem é da área deve ter sido muito mais.